Oi pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de história nós vamos falar um pouco sobre o Antigo Egito. São histórias muito interessantes. Nós vamos falar como é que se formaram as primeiras comunidades do Antigo Egito. Elas se formaram ao longo do rio Nilo, que era um rio muito poderoso, era um rio que toda a terra ao redor dele era muito fértil. Então, quando os egípcios descobriram que poderiam praticar a agricultura, eles começaram a desenvolver tudo ali ao redor do rio Nilo. Eram várias comunidades. Elas eram chamadas de nomos. O nomo era comandado por um nomarca, era um chefe, ele que comandava. E por serem as primeiras civilizações, nós pensamos, era tudo tranquilo. Não era. Havia muita disputa entre as comunidades, principalmente entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Era uma disputa daqui, eu queria ser melhor lá e o outro queria ser melhor aqui, e daí eu produzia mais, o outro queria ultrapassar e era intriga. O que aconteceu? Veio um comandante muito poderoso e decidiu acabar com essas disputas. Esse comandante era o Menes. Ele falou: vamos unificar as comunidades, assim não haverá mais problemas. E aí surgiu a primeira monarquia. Ele foi o primeiro faraó. Sendo ele o primeiro rei do Egito, o primeiro faraó do Egito, foram atribuídos a eles poderes. Esses poderes eram de deixar a terra fértil, mas mais fértil ainda do que já era, de deixar a colheita muito farta, a plantação e a colheita sempre davam certo. E esses poderes eram hereditários, eles eram herdados de família. Ele não poderia aprender a ter esses poderes. A maior parte da população dessas comunidades era de trabalhadores, e esses trabalhadores que construíram as pirâmides do Egito, tão famosas, todos conhecem. Eram estruturas gigantescas feitas de pedra, que na verdade, futuramente, para eles, seria como o túmulo dos seus faraós. Elas eram construídas para isso. E eram muito importantes e elas existem até hoje. A maior pirâmide que já existiu e ainda existe é a de Quéops. Ela tem a altura de um prédio de 50 andares e o tamanho de 6 campos de futebol. Dá para imaginar isso, gente? Olha o tamanho! Outra área desenvolvida pelos egípcios foi a medicina, porque eles tinham que praticar a mumificação com os faraós que morriam. Eles morriam e eles queriam conservar o faraó. Então, eles retiravam do corpo do faraó todos os seus órgãos, eles reservavam, guardavam esses órgãos num tipo de vasilha e só deixavam o coração, porque eles diziam que o coração era a força do faraó. Então, eles conservavam com alguns produtos, passavam alguns produtos, sal, aí eles envolviam com um tipo de tecido e colocavam dentro de um sarcófago. Um sarcófago nada mais é do que uma urna funerária, um caixão. Então, os faraós eram colocados dentro dessas urnas, dentro dos sarcófagos, e eles eram encaminhados até a pirâmide, porque de lá eles não sairiam. Os egípcios acreditavam que esse processo de mumificação tinha que ser feito e era importante porque o faraó precisava
de um corpo. E ele precisava do coração, que era a força dele, e de um corpo, porque dali ele iria para um outro mundo. Eram crenças deles. E por que o processo de mumificação foi tão importante? Porque permitiu o conhecimento na área da medicina, conhecimento de anatomia para conhecer os órgãos do corpo humano, as funções dos órgãos, a parte de ortopedia, que eram os ossos, né, para que serviam, como era a movimentação deles, sem contar o uso de ataduras, talas e faixas que eram usadas nos faraós, né? Usadas no tratamento de ferimentos até hoje. Olha que importante. Muita coisa interessante, né? É verdade. E para completar essa aula, a tia vai enviar alguns links, vocês vão ver algumas animações, alguns vídeos diferentes da aula para poder completar, e aí vocês vão entender melhor. Se vocês tiverem dúvida, revejam a aula, façam leitura do livro, que tudo isso é bom para nós nos lembrarmos da matéria. Então, nos vemos na próxima. Um beijo, até mais!